primeiro já dá o quê? Mais celeridade. Já tem em mãos, já manda tudo junto. Não fica aguardando abertura, apresentação de provas, etc. Então já dá mais celeridade, já faz todo o procedimento para correr o mais rápido possível. O parágrafo 3º do artigo 7.1 diz que na hipótese de a reclamação ser encaminhada via sistema eletrônico, fica dispensada a exigência da assinatura do reclamante, tá? Então obrigatoriamente, né, a assinatura física dele não vai, se for aqui realizada pelo sistema eletrônico, geralmente é um canal de ouvidoria da própria corregedoria. E o parágrafo 4º, que se o reclamante poderá apresentar a reclamação em qualquer secretaria do foro, ainda que os fatos digam respeito ao oficial de registro notário de outra comarca, em hipótese em que o juiz diretor do foro remeterá o expediente ao órgão competente. Tá? Então a falta foi praticada numa outra serventia, tá? Aqui não na capital, aqui na comarca de Florianópolis, foi numa outra comarca do interior, mas a pessoa que foi prejudicada eventualmente, ela é daqui, ela não precisa se deslocar até aquela serventia novamente, ou até mesmo ir até lá para poder providenciar essa reclamação. Tá? Ele faz a reclamação perante o diretor do foro do local onde ele está e o diretor do foro que vai remeter para o outro diretor do foro para que ele faça a apuração desse expediente. Artigo 7.2, para viabilizar a observância dos requisitos 7.1, serão elaborados formulários padrões, né? Aqui é uma questão muito da própria norma, e o 7.3 é vedada a recusa imotivada da reclamação. Tá? Então sempre a recusa tem que ser motivada. Tá? Sempre ela vai ter que estar fundamentada em alguma questão eventualmente que não permita, né, dar sequência nessa reclamação. Parágrafo único, o interessado será orientado contra o suprimento de eventuais falhas. Tá? Então, ou seja, no momento que ele está elaborando essa reclamação, se verifica, né, o servidor lá do cartório, né, da diretoria do foro, ele verifica que está faltando elementos, está faltando documentos, está faltando declarar o endereço dele, até colocar a própria assinatura no requerimento, obrigatoriamente ele já é orientado de plano a suprimento dessas falhas. Tá? Então ele não recepciona de maneira inerte e imparcial, dá sequência no procedimento, depois chama para a parte regularizar essa documentação ou o que faltou, né, nesse requerimento inicial. Então já de plano, sempre aqui vocês percebam que a lógica, mais fácil para vocês entenderem isso no caso da prova, tudo que facilita para a reclamação da sequência eles fazem. Então pode apresentar em outro que não seja a comarca inicial, pode dar o suprimento na hora, pode ser oral que vai reduzir a termo lá mesmo, ou seja, tudo é realizado de forma a dar celeridade e providenciar que a reclamação tenha sequência. Tirar a parte burocrática da reclamação, por quê? É uma questão complexa. Se está sendo apontada uma falta funcional de um notário ou de um oficial de registros, tem que ser apurada. Então, eventualmente, eles facilitam, tudo que eles colocam, eles facilitam para que isso tenha sequência. Então, é uma lógica, né, de raciocínio para vocês pegarem na prova. Eventualmente, na dúvida, não lembro certinho o procedimento, se pode ou não pode. Na dúvida, o que está mais sendo facilitado, desde que não seja absurdo, obviamente, dê sequência. Tá? Então, vocês colocam e falam, não, a lógica era essa, facilitar sempre a reclamação, por uma questão, né, maior, né, de segurança da própria atividade. Então, eles facilitam bastante. Então, é um norte para vocês não ficarem naquela decorebinha, que às vezes chega na prova e não consegue lembrar, né, todas as minúcias, mas você pega a lógica, né, de raciocínio e consegue sair de uma questão. O reclamante deverá ser cientificado sobre a possibilidade de requerer o sigilo de fonte e das consequências advindas da apresentação da reclamação sabidamente inverídica. Tá? Então ele tem que ter, né, a ciência, né, de que se ele estiver fazendo aquilo só por picuinha, com o oficial de registros ou até mesmo com o tabelião. Aqui a picuinha, tá, é muito comum aqui, por exemplo, suscitar a nota devolutiva lá no registro imobiliário. Tem gente que tenta e o registrador está embasado. A falta de georreferenciamento numa determinada fazenda do tamanho X. Não adianta, não vai registrar uma compra e venda se não vier a verbação da retificação para georreferenciamento. E a pessoa tenta, ela fica brava de não conseguir, o que ela faz? Ela leva para a corregedoria e fala, o cara está extrapolando os limites da qualificação dele. Obviamente, a corregedoria vai falar, o órgão, né, correcional que está recebendo essa reclamação vai dar para ele a fonte. Falar, isso aqui tem previsão legal. Ele está cumprindo a lei. Você tem certeza que você vai dar sequência nisso? Porque, eventualmente, ele pode depois entrar com uma ação de danos morais, falando que o cara tentou ali, na verdade, né, manchar a imagem funcional dele perante a corregedoria e gerou, em tese, um prejuízo contra ele. Isso, lógico, um abstrativismo imenso, porque hoje a gente sabe que as questões de dano moral estão bem mais restritas, né? Mas, em tese, essa seria uma consequência de vinda de uma apresentação sabidamente inverídica. Ou até mesmo a parte tentando indicar um eventual crime, né, sendo imputado, pode ser então caracterizado como crime de calúnia. Tá? Então, eventualmente, muito cuidado com essas questões. E o sigilo, tá? O sigilo da fonte, na verdade, ele é o sigilo que será a notícia dada para o titular da serventia.
aqui ele vai receber essa reclamação. Lembre-se que lá atrás é vedado, né, o sigilo na apresentação dessa reclamação. Ela tem que ser nominada, tem que ser especificado quem está entrando com a reclamação. Só que o sigilo ele chega, na verdade, na outra parte. Quando ele chega perante o oficial de registro do tabelião, aí ele não vai saber quem fez a reclamação, mas a corregedoria sabe. O vice-corregedor ou o diretor do foro, eles sabem quem fez a reclamação, porque é um dos requisitos é estar nominado. Mas o que chega para outra parte, ou seja, para aquele que está sendo atacado via reclamação, o reclamado, se for solicitado o sigilo, ele não vai saber de quem veio. Requerido sigilo da fonte, o órgão correcional deverá realizar de ofício as diligências capazes de substituir as informações prestadas pelo reclamante. Tá, então aqui, se foi requerido o sigilo, o próprio órgão correcional, seja o diretor do foro, seja o vice-corregedor geral, ele realiza de ofício, tá, não é meramente requerimento da parte, a parte requer somente o sigilo dela, então as diligências capazes de substituir as informações prestadas pelo reclamante. Então ele vai praticar os atos que ele consiga, na verdade, apurar se teve alguma falta naquele caso. Eventualmente, um exemplo disso, a parte vem e fala, ó, eu dei entrada numa escritura de doação, tal, faltava tinha um monte de problemas ali, etc. Uma fraude caracterizada, faltou uma série de requisitos, elementos, atribuição de valor, recolhimento de tributo, mas o registrador registrou. Mesmo assim, ele deu entrada e fez isso. Só que ele fala, ó, eu sou conhecido de uma das partes, eu não queria me envolver com esse problema. O que o juiz ele pode fazer de ofício? Pede a certidão. Simples. De ofício ele pede a certidão, verifica que teve uma incompatibilidade, ou até mesmo solicita de um ofício, né, pedindo a cópia da escritura que foi levada, lembrando que as escrituras registradas elas ficam em cópia armazenadas no registrador imobiliário, para que o juiz ele pegue isso, analise e já substitua eventualmente a declaração que foi informada aqui, que foi manifestada pela parte, pelo próprio reclamante. Por quê? Sabemos, né, que embora o pedido de certidões seja imotivado, sempre consta, né, na base de dados quem fez o pedido. Isso é uma recomendação, aliás, é um pedido da própria norma, do próprio provimento das normas. Ou seja, o pedido de certidão é imotivado, mas tem que ser identificado quem solicitou. E isso poderia gerar um prejuízo, porque se somente uma pessoa solicitou certidão daquele registro, obviamente que deduz que ela que foi a denunciante. Então o juiz ele preserva aquela certidão, por exemplo, solicitada pela pessoa, e ele mesmo dá sequência e solicita uma a ele. Como se ele estivesse agindo de ofício solicitando uma fiscalização surpresa. Tá? Então isso é o quê? Para tentar tirar e afastar um pouquinho a outra parte. Não sendo possível substituição, as informações serão utilizadas de forma que o sigilo seja sempre preservado. Então aí o juiz vai ter que dar o jeito dele para não prejudicar a outra parte que pediu sigilo. E se no curso da investigação o órgão correcional concluir ser a reclamação formulada manifestamente inverídica, realizará diligências a fim de certificar-se do procedimento doloso do reclamante, ocasião em que, confirmado o abuso, dará ciência ao investigado da identidade do responsável que deu origem à apuração disciplinar, aquele que abre o sigilo. Verificou que o cara agiu de má fé, descobriu, né, no curso do procedimento que o cara foi dolosamente só para prejudicar, por picuinha, etc. Aí sim, o juiz ele quebra o sigilo e fala, tó, quem fez isso foi fulano. Agora aí o que acontece? Aí o oficial, né, ou o tabelião, ele vai poder buscar as vias ordinárias para pedir alguma eventual indenização, ou até mesmo alguma notícia crime. Feito isso, a gente vai dar uma pausinha. Oi? Pode ir? Então, maravilha. Então, vamos dar sequência aqui, então. Não vamos parar, não. Tá. 75. Será admitida reclamação anônima quando verossímeis suas alegações for capaz de apontar a prática de um delito funcional. Tá? E o que isso significa? Tem que ser uma declaração embasada, né? Ela sendo anônima nesse caso. A pessoa tem que falar, não, realmente dar indícios, né, de que houve a prática, e não simplesmente ligar na corregedoria e falar assim, ó, o cara lá tá fazendo besteira, viu? Ponto. Acabou. Deixa vago, né, amplo, assim, ó, não fala quem eu sou, não quero me envolver com isso, mas ele está errando lá dentro. Ponto. Obviamente isso não tem, né, nenhuma verossimilhança alguma, né, da alegação. Então nesse caso, né, ainda mais sendo anônimo, ele tem que dar os elementos, indícios de que realmente houve alguma coisa que mereça ser ali passível, né, de uma verificação, né, da reclamação através de uma investigação ser realizada. Artigo 76. Registrada a correição ordinária ou a reclamação disciplinar e após virem os autos, informações sobre a existência ou não de procedimentos ou processos disciplinares envolvendo o respectivo delegatário, poderá a autoridade, no prazo de 10 dias, em decisão fundamentada. Então aqui as decisões, né, que o juiz vai tomar, seja o corregedor, seja o vice-corregedor, melhor dizendo, ou o diretor do foro, esses então poderão tomar essas providências aqui, de um prazo de 10 dias, então verificando, né, registrando, então cuidado aqui, tá? Tanto ele fala da correição ordinária como reclamação disciplinar, e depois vindo informações sobre existência ou não de outros procedimentos disciplinares envolvendo o mesmo delegatário,
Porque no momento que é instaurado, iniciado esse procedimento, há uma comunicação se existem outros feitos correndo contra ele, eventualmente que possa descaracterizar, por exemplo, uma infração média e se tornar uma falta grave para já dar perda da delegação, por causa de reiteradas práticas ali. Então, nesse caso, no prazo de 10 dias, em decisão fundamentada, que é o prazo que a autoridade terá nesse caso, rejeitar o